Eu acho tão bonito o que fala a Cecília, que o Decamerão tem como objetivo restaurar o prazer do convívio humano, a doçura do convívio humano, que eu pensei de ler para vocês, nós pensamos de ler para vocês um conto divertido, assim, para começar, um conto que seja assim prazeroso de contar também para mim. É um dos contos mais conhecidos do Decamerão, que está também naquele filme que vocês viram um fragmento breve. No começo vocês viram o cartaz, o Decameron do Pasolini, mas não só no Decameron do Pasolini, muitas outras obras, é Andreuccio da Perugia. Vou começar, senão a gente não acaba nunca. Andreuccio da Perugia, é de Perugia, ele mora lá e tem que ir em Nápoles. É a primeira vez que ele sai de Perugia e vai em Nápoles porque ele tem que comprar uns cavalos. Ele tem, vou aproveitar para cumprimentar a Adriana, que está aqui hoje também, a Maria Luana, Adriana, Giulio, Sueli, Guilherme, Sibeli e Juscelena. Bem-vindos, bem-vindas em Nápoles. O Andreuccio está lá em Nápoles para comprar uns cavalos e ele se acha, a primeira vez que sai de Perugia, ele chega em Nápoles com toda a ingenuidade do novato. E ele não compra cavalo nenhum, mas para cada mercante ele abre a sacola dele e ele mostra o dinheiro que ele tem. Ele continua andando pelo mercado e passa no mercado duas mulheres, uma senhora, uma velha senhora, junto com a patroa dela, que é uma menina linda, bonita, uma mulher maravilhosa. Ela também olha para o nosso amigo Andreuccio, que está lá mostrando a sacola dele, e olha o dinheiro, e ela fala: quem estaria melhor do que eu se aquele dinheiro fosse meu? Enquanto ela pensa isso, a velha che sta junto con ela riconosce Andreuccio e va incontro a Andreuccio, abraça Andreuccio e Andreuccio abraça a velha, si conhecem. A velha era vizinha de casa de Andreuccio em Perugia. Nossa, conhece o pai desde quando o pai estava na Sicília, morava em Palermo, conhece a mãe, os irmãos, os primos, conhece todo mundo, se abraçam. A velha é comovida, chora, assim, é a mulher jovem, bonita, que de trabalho fazia o trabalho mais antigo do mundo, olha para os dois e começa a pensar como pegar aquele dinheiro. E quando a velha, depois de ter cumprimentado e se contado toda a história com Andreuccio, volta para a moça começa a perguntar para a velha quem é o moço lá, como se chama, qual é o nome do pai, o nome da mãe, o nome do irmão, o que faz o irmão, conversa vai, conversa vem, e a mulher consegue tirar da velha, faltava só o número de sapato, perché ela pergunta de tudo, e a moça, perfeitamente informada, fala Boccaccio, tanto sobre a sua parentela como sobre os respectivos nomes, deliberou satisfazer os próprios anseios com sutil astúcia, e nisto baseou a sua intenção. Volta para casa e poi a velha para trabalhar, assim, para se ocupar de alguma coisa, assim que ela possa realizar o seu estratagema. Qual é? Ela chama uma menina, uma camareira dela, pequenininha, muito jovem, e ela lhe fala: vai para aquele moço Andreuccio e diz para ele que uma nobre senhora quer convidá-lo em casa. Ao ouvir aquilo, Andreuccio imaginou que, sendo ele um belo moço, seja quanto a pessoa, seja quanto ao semblante, aquela nobre dama deveria ter se apaixonado por ele. Aqui é fantástico o Boccaccio fala exatamente como se em Nápoles não existisse nenhum outro moço bem apessoado. E sem demora, Andreuccio declarou que estava pronto
a recebê-la. E perguntou onde e quando a mulher lhe queria falar. A isto, a pequena aia explicou: Senhor, seja quando for lhe agrade aparecer, ela o esperará em sua própria casa. Andreuccio volta para a hospedaria, se perfuma, toma 4 banhos, se prepara e sai fora atrás do endereço que a pequena aia gli deu. Ele caminha bastante, perché essa nobre signora mora fora da cidade, in un bairro estranho, muito escuro. Então, bara pesada. Ele encontra o número, bate a porta abre, é uma escada estreita, escura. Andreuccio fica um pouco assim, suspeito, mas os pensamentos deles, obviamente, estão em outro lugar. E quando vê a moça bonita lá em cima que o espera, todo medo foi embora. Ele sobe e a moça desce. Ele sobe, a moça desce, ele sobe, a moça desce, e a moça o abraça. Mas um abraço tão tenro, tão carinhoso, tão afetuoso, que o Andreuccio fica até um pouco estranhado, assim, ele olha para a moça chora. Nossa, Andreuccio não sabe o que dizer, não sabe o que pensar. Ele fala: oh, meu Andreuccio, fala a menina, seja você bem-vindo. E ele, meravigliandosi in presenza di carícia tão eternizada, declarou estupefatto: Senhora, seja a senhora bem encontrada. E ela tomou por uma das mãos e levou para a sua própria sala, lá em cima. E desta sala, sem dizer mais uma palavra, passou com ele para o seu quarto de dormir. O quarto estava fortemente perfumado, cheirando a rosas, a flores de laranjeiras e outros perfumes. Se sentam juntos na cama, ela sempre com a mão na dele. Imagino que você esteja maravilhados pelas carícias e carinho que eu sinto por você. Não, imagina, fala Andreuccio, está tudo se achando. Mas eu preciso te contar uma coisa. Eu sou sua irmã. Andreuccio vira de cabeça para baixo. Como é minha irmã? Como é? Eu não tenho irmãs. O que é isso? E ela começa a contar uma história que o pai, quando morava em Palermo, conheceu a mãe dela, que ficou junto, e ela nasceu, e ele viu ela nascer, enfim, e depois ela cresceu, era nobre, uma história tão cheia de detalhes, tão complexa, e depois ela teve que fugir de Palermo, foi para Nápoles, até o rei, ela coloca no meio, mas tão cheia de detalhes, que é longa, é uma página inteira, uma página e meia de história fantástica, proprio meravigliosa. Quando acaba essa storia, o Andreuccio viu esta fábula dita com tanta ordem e com tanta compostura por aquela moça que nada conseguiria fazer com que ela deixasse a palavra morrer entre os dentes, nada lhe fazia a língua balbuciar. E lembrou-se, o Andreuccio, que era verdade que o pai estava em Palermo. Por experiência própria, Andreuccio conhecia os costumes dos moços, né? De bom grado e a juventude. Viu as lágrimas dela enternecidas, sentiu os abraços e os beijos castos e aceitou como sendo mais que verdade o que ela lhe disse. E quando ela se calou, chegou a vez dele dizer: Senhora, não lhe deve parecer coisa estranha o fato de eu me meravigliar, seja devido ao meu pai nunca me falar do que fez com sua mãe, seja devido à circunstância de, se ele falou, nada haver chegado ao meu conhecimento. Eu não sabia coisa alguma da existência da senhora, mas eu lhe acredito. Sim, eu estou muito feliz de encontrar uma irmã, e a irmã chama as moças,
e elas levam o vinho, e eles falam, e ela pergunta do irmão, pergunta do outro irmão, pergunta do primo, do outro vizinho, pergunta da Perugia inteira, e ele conta, conversam aí, como vai, como não vai, e assim, faz noite. Faz noite e o Andreuccio fala, opa, eu tenho que voltar para casa, porque na hospedaria estão me esperando. Fala, não, imagina, para casa agora, para a hospedaria, não. Você é meu irmão. A gente. Não, não, olha, eu vou mandar um moço que vai até a hospedaria, vai avisar que você fica para jantar. Tá bom. Ele pensa, não, é gentil, claro, eu não posso. E almoçam, bebem mais, obviamente, eles bebem. Até que ele fala, não, desculpa, é tarde, eu preciso ir para a hospedaria para. Não! Você quer ir dormir na hospedaria? Mas não, 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 isso é uma ofensa que você me faz. Meu marido, porque tem um marido no meio, meu marido hoje não está, você pode dormir aqui nesse quarto. Eu vou dormir no outro quarto junto com as moças. Que gentil, ok, mas eu vou mandar um moço para avisar lá na hospedaria que você dorme fora. Tá bom, tá bom. Então ele fica lá no quarto. Vou deixar também esse outro moço aqui com você, que se você precisar de alguma coisa, de uma água, não, cerveja não tinha, mas de alguma coisa para beber, eu te dou um vinho. Ele faz, tudo bem. Então ele se prepara, tira a roupa de baixo, fica com aquele camisolão grande da Idade Média, e ele fala, eu preciso ir na toalete, não é toalete, eu preciso ir no banheiro. O banheiro aquela vez era um buracão, né? Com uma tábua por cima, e o menino fala, olha, é lá, naquela porta. Ele abre a porta, e Andreuccio entrou, assim, boccaccio, com toda a segurança, e por acaso, porém, pôs um dos pés sobre uma tábua. A parte da tábua em que ele se firmou ficava do lado de lá da trave de apoio da própria tábua. Assim, a tábua empinou-se no ar e virou de ponta cabeça, e juntamente com ele foi lá para baixo. Deus amava tanto aquele rapaz que, caindo, nenhum mal ele sofreu, embora caísse de bem alto. Entretanto, emporcalhou-se todo com a imundície daquele lugar que estava cheio de imundície. E ele, no meio começa a gritar, aiuto, socorro, socorro, caí na merda. E chega o menino que fala, olha para baixo e começa a rir que não acaba. O menino não ajuda ele, o deixa lá no fundo do esgoto, lá embaixo, e vai chamar a irmã, suposta irmã, que chega no quarto, pega a sacola, olha para baixo, dá a risada, ela também, e fecha a porta. O Andreuccio lá grita, socorro, socorro, ninguém responde. E depois um tempo ele resolve subir a parede, e a parede dava na estrada, logo do lado da porta. Ele começa a bater, assim, fedorento, tudo sujo, uma coisa nojenta. Ele bate a porta, bate. Irmão, sou eu. E ninguém responde, bate de novo. Sai uma velha que fala, para, cala a boca. Imagina Nápoles. Fala, para, cala a boca. Outra, cala a boca. Ele bate, até que responde alguém lá na casa da irmã dele, que é a moça que eu chamou, que foi lá chamá-lo, a pequena Aia. Fala, quem é você? Amiga, sou eu, sou Andreuccio, eu tive um pequeno acidente, eu caí embaixo no banheiro, aí, quem é você? Sou Andreuccio, sou irmão da sua irmã. Quem é? A minha patroa não tem irmão. Não, mas como não? Sou eu. Não, você deve estar bêbado, olha, deve ter errado a porta, alguma coisa. Mas como? Não, você está bêbado, fecha a janela.
E ele continua a bater, comincia a bater e gritare até che apre uma janelona lá do lado esquerdo e se affaccia um cara barbudo, grande, que fala: quem é você? Cala a boca. Não, desculpa, eu tô chamando a irmã aí, a minha irmã, que eu tive um acidente. Se você não calar a boca, eu mato você. Andreuccio nada, Andreuccio cala a boca. E assim, tudo emporcalhado, como diz o Boccaccio, decide ir para onde ele veio, vai em direção da casa. E caminhando, ele vê que tem dois caras atrás dele, que estão, parece que estão seguindo ele. Como assim? Ele fica com medo, né? Ele fica com medo e se esconde num galpão. Se esconde num galpão, entra dentro um barril lá no galpão e os dois, coincidência, entram dentro daquele galpão e se aproximam no barril onde ele estava escondido e um dos dois fala: o que isto quer dizer? Estou notando o mais horrível mau cheiro de que tenho memória. E assim falando, ergueu a lanterna e os dois homens viram o infeliz Andreuccio, que no começo fica com medo, depois chora e conta toda a história para os dois homens. E um dos dois fala: bom moço, embora você haja perdido o seu dinheiro, muitas razões tem você para louvar a Deus, porque lhe aconteceu também essa história de cair de muito alto, outro da risada, obviamente. Bem, seria provável que você, por tamanha queda, não pudesse voltar à sua casa, se a vontade de Deus nisso não intervisse a seu favor. Pode ter certeza de que, se você não caísse, ou se antes de cair houvesse adormecido, aquela gente o mataria. E então, com seu dinheiro, você teria perdido também a vida. Afinal, porém, que importa chorar agora? Chorando, você não conseguiria recuperar um níquel. Como você poderá conseguir estrela no céu? E tome nota, é bem possível que você venha a ser morto se aquele indivíduo barbudo souber que você anda falando sobre o que lhe aconteceu. E dito isso, os dois homens confabularam entre si. Eles falam e disseram a Andreuccio: olhe, nós estamos tendo compaixão de você. E os dois contam para Andreuccio o que eles andam fazendo de noite. E conta para Andreuccio que acabou de morrer o bispo da cidade. E foi enterrado de manhã na catedral, dentro aqueles sarcófagos da Idade Média de pedra, sabem? Ele foi enterrado e eles souberam que quando ele foi, não enterrado, ele foi colocado no sarcófago e morto, claro, e com um anel de brilhante na mão, no dedo, assim, aqui. Um anel de brilhante, preciosíssimo, além de toda a roupa dourada, aquela roupa do bispo. Ele foi enterrado. Eles estão indo na catedral para roubar o anel. E propõem para o Andreuccio ir junto com eles. E Andreuccio, claro, aceita. Assim, porcalhado como ele está. E eles começam a andar, mas o cheiro do Andreuccio é tão forte que um dos dois fala: nossa, eu não estou aguentando ficar junto com você, você tem que dar um jeito para se lavar, né? E assim foi, eles encontram um poço e aí acontece uma bagunça, porque Andreuccio quase morre dentro do poço, porque o poço falta do cesto, e os dois seguram pela corda o Andreuccio até a água, finalmente ele consegue se lavar, mas naquele momento passam duas guardas e os dois fogem, deixando o Andreuccio lá no fundo do poço. Ainda bem que é verão, as duas guardas têm sede, então elas puxam, né, a corda, que é pesadíssima, imagina, com o Andreuccio, eles puxam a corda, e quando eles veem Andreuccio, eles morrem de medo. Ainda bem que Andreuccio, dessa vez, é esperto, e se segura.
As duas guardas fogem, Andreuccio sai do poço e corre atrás dos dois companheiros, amigões que ele acabou de conhecer, até a catedral, os dois saindo, confabulando, até que encontram Andreuccio. Ah, você está aqui, que bom! Então, agora você entra dentro do sarcófago de pedra. Como? Eu? Não, imagina. Não, você tem que entrar. Não, eu não entro. Não entra? Como é que você não quer entrar? Por nossa fé em Deus. Se você não entrar, nós lhe daremos tanta pancada na cabeça, mas tanta pancada na cabeça com estas barras de ferro aí que eles usavam para abrir, né, o sarcófago de pedra, até você cair dentro morto. E temendo que a ameaça se executasse, Andreuccio entrou no túmulo. E entrando, pensou: estes dois me obrigam a entrar para melhor poderem me enganar. Quando eu tiver dado tudo o que eles desejam e estiver tratando de sair dessa sepultura, eles se retirarão, a fim de tratar dos próprios negócios. Eles vão embora. Eu ficarei sem coisa nenhuma. Assim, raciocinando, Andreuccio está começando a ficar bem esperto, né? E pensou que deveria ser de bom aviso procurar pôr de lado, antes de mais nada, a parte que lhe devia caber. Lembrou-se então do precioso anel de que eles haviam falado. Logo ao descer ao fundo do sepulcro, tirou o dedo do cadáver do arcebispo, o anel, e o polo no céu, o pus no dedo dele. E os caras lá fora falam: passa o anel! E ele lhe passa o chapéu, sabe, aquele chapéu de bispo. Passa o anel! Ele lhe passa a camisola do morto. Passa o anel! Ele lhe passa as luvas, né, do morto. Passa o anel! Ele lhe passa outra coisa qualquer, o sapato, sei lá. Ali. Passa o anel! Não tem o anel! Mas como não tá o anel? Não tem o anel! Procura, não tá, não consigo achar o anel, assim. Os dois esperam um pouco até que se enchem de esperar. Eles pegam a pedra pesadíssima do sarcófago e pum! Fecham Andreuccio dentro do sarcófago. Qualquer pessoa pode imaginar o que o moço de Florença sentiu quando percebeu aquilo. Seja com a cabeça, seja com os ombros, tentou erguer a tampa, mas tudo foi em vão. Andreuccio, já sem força pela fadiga e tomando de profundo desespero, perdeu os sentidos e caiu sobre o corpo morto do arcebispo. Quem contemplasse então os dois corpos teria dificuldade em distinguir qual deles mais morto se encontrava: se o arcebispo ou se o Andreuccio. Assim, porém, que o moço voltou a si, pôs-se a chorar copiosamente e notou que teria fatalmente de chegar a uma destes dois fins. Ou acabaria naquele túmulo, sem ninguém mais fosse abri-lo ainda em tempo de o socorrer, e então morreria de fome e de mau cheiro, entre os vermes do cadáver que já ali se achavam, ou acabaria nas mãos de alguém que abrisse o túmulo, que ali o visse ou encontrasse e que achasse que ele, Andreuccio, na qualidade de ladrão de sepulturas, deveria ser enforcado. Pensando este pensamento e sentindo-se profundamente adolorado, o infeliz ouviu rumores indicativos de que, pelo âmbito da igreja, alguma gente passava e repassava. Pessoas falavam. E todos que falavam lhe davam a entender que pretendiam fazer naquele túmulo o que ele, com seus antigos companheiros, já haviam feito. Por isto, mais apavorado ainda ficou. Quando, porém, os novos ladrões abriram a sepultura e aplicaram uma escora à tampa, eles se puseram a discutir sobre quem se encontrava na obrigação de entrar, como os outros. Ninguém quer entrar no túmulo, não? Mas ninguém se mostrava animado, e semelhante demonstração de audácia. Contudo, depois uma longa altercação, um padre disse:
olha que interessante, é um padre, o ladrão da sepultura. De que é que você tem medo? Pensam vocês que o morto os possam morder? Hã? Os mortos não comem os vivos, pois eu mesmo entrarei neste túmulo. Assim falando, pôs o peito na orla do sepulcro, virou a cabeça para o lado de fora e atirou para dentro a perna, a fim de descer em pé no interior do jazigo. Ao notar isso, Andreuccio ergueu-se, agarrou o padre por uma das pernas e fez menção de puxar para baixo. O padre, ao defrontar-se com semelhante imprevisto, emitiu um grito estridente e rápido, atirou-se para fora da sepultura e foge, escapa gritando: ah! Andreuccio, eles deixaram ovviamente a tampa aberta, Andreuccio saì fora com o anel, come faz Ninetto Davoli no trechinho do filme de Pasolini que veremos daqui a pouquinho, vou já preparar, e o Andreuccio, feliz da vida, ele sai fora, do sepulcro, sai fora do sepulcro e corre para a ospedariya, todo mundo estava esperando ele, claro, e volta para Perugia.